Contratos futuros da soja fecham em alta na Bolsa de Chicago. Pesquisa sobre as raças do milho conclui que, das 15 encontradas no Brasil, pelo menos 4 são do agreste da Paraíba. Federação de Produtores de Arroz vê cenário positivo para o setor. Feijão com preços estáveis, varejo parado, sem compradores. Hoje é dia de análise de mercado agropecuário. Brandalize comenta a soja, milho, arroz, feijão, também o trigo e as carnes. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Análise de mercado agropecuário com Vlamir Brandalize. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a terça-feira com preços mais altos. Apesar do desapontamento com o andamento das conversas entre China e Estados Unidos, a expectativa de corte na safra americana no relatório de outubro do USDA, que será divulgado nesta quinta-feira, sustentou as cotações. A alta também encontrou suporte nos dados de colheita e condições das lavouras americanas, divulgados neste dia 8. A colheita está atrasada e o índice de lavouras em boas a excelentes condições caiu, reflexo das baixas temperaturas e do excesso de chuvas no cinturão produtor. Nosso colaborador, consultor Vlamir Brandalize, vem com o Minuto do Produtor de hoje, com essas e outras notícias sobre a safra da soja. Olá, amigo produtor, aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor e começamos o comentário de hoje com muitas notícias sobre a situação da safra americana. O USDA apontando aí que as lavouras de soja nos Estados Unidos estão com 72% das áreas em maturação. Semana passada era 55%, o ano passado era 90% e a média 87%. Como se plantou com grande atraso, segue com atraso também na fase de maturação. A colheita está em 14% da soja americana na semana. O ano passado era 31% e a média é 34%, com grande atraso também na colheita e continua com riscos aí de perdas aí com relação ao clima, né? Porque tem indicativos de frio aí a partir dessa quinta-feira, tem neve na sexta em alguns locais, geadas em outros, então o quadro americano aí nada favorável para o produtor aí, um produtor coçando a cabeça nos Estados Unidos. O relatório do USDA dessa semana também trouxe queda na qualidade das lavouras de soja, que estão com 53% de lavouras boas e excelentes. As lavouras de soja nos Estados Unidos estão no pior momento da qualidade, ou seja, desta safra é a pior qualidade já avaliada pelo USDA, 53% de boas e excelentes. A semana passada era 55% e o ano passado era 68%. Então veja a qualidade como está baixa. Isso é potencial de produção baixo. Por isso que a gente acredita aí que uma safra dificilmente passe de uns 96 milhões de toneladas nesse ano aí. Esse é o quadro da soja americana e o mercado vem tentando se consolidar aí nos patamares acima de 9,10 a 9,5 aí nas posições lá em Chicago e de olho aí no relatório do USDA que vem na quinta-feira com um novo quadro aí de oferta e demanda, quando que se espera aí que o USDA reduza a safra americana, reduza estoques americanos, tudo isso dando sinais aí que 2020 vai ter um quadro muito mais apertado aí para a soja a nível americano e mundial, né? Então os estoques voltam para padrões normais ou abaixo. Isso cria um ambiente mais favorável para as cotações aí serem melhores aí nesse próximo ano que estamos aí vindo pela frente. O plantio no Brasil, ele está andando e com atraso perto do ano passado. Os produtores seguem plantando, mas ainda não se chegou a 5%, 6% da safra e o ano passado nós já estávamos indo para uns 15% nesse momento. Então está atrasado o processo de plantio da soja em função de que as chuvas demoraram
demoraram para chegar e agora aos poucos estão começando a se normalizar e dando condições para o produtor plantar. No sul tivemos uma entrada, uma frente com chuvas aí nos últimos dias e ainda teve forte queda das temperaturas aí nesse começo de semana, né? Até alguns locais aí do sul do Brasil teve geadas nesta última terça-feira, mas não houve indicativos de problemas, apenas atrapalhando um pouquinho e tirando um pouco o ritmo do desenvolvimento das primeiras lavouras de milho e de feijão. Nessas áreas que teve geadas não tinha soja ainda germinada. Os negócios do mercado interno da soja andaram bem nos últimos dias, nas últimas semanas, principalmente safra nova, que andava lenta e recuperou o atraso. Os negócios foram entre R$ 85,5 a R$ 87, até R$ 88 teve negócio da safra nova para julho de 2020. E agora um pouco mais calma aí, em função de que os produtores querem plantar para depois voltar aos negócios. A safra velha tem indicativos na faixa de R$ 87 a R$ 88 nos portos e o volume de venda é bem pontual porque há poucos vendedores e pouca soja para ser negociada. Esse é o quadro da soja brasileira neste momento e da soja mundial, né? A China continua comprando alguns volumes nos Estados Unidos porque ela precisa de soja para atender a grande demanda interna que o país vem apresentando e não para de crescer, né? E agora as cotações com fechamento em 8 de outubro. O dólar para compra R$ 4,09, a soja em grãos Buriti 76, Uberlândia 80, Unaí 78, Porto Paranaguá 86,98. Algodão em pluma arroba em Unaí 81,57 e em São Paulo para 8 dias 81,81. Tem mais cotações hoje. A pesquisa denominada Raças de Milho das Terras Baixas da América do Sul, realizada entre 2017 e 2018 no Brasil e também no Uruguai, concluiu que das 15 raças identificadas no Brasil, pelo menos 4 só são encontradas no território da Borborema, no agreste da Paraíba. Em setembro, os resultados do estudo foram socializados com cerca de 100 representantes dos bancos de sementes da Borborema durante um encontro de guardiãs e guardiões das sementes da paixão. É o nome que recebem na Paraíba as sementes crioulas selecionadas e preservadas pelas famílias agricultoras há várias gerações. Estiveram à frente do trabalho as pesquisadoras Flaviane Malaquias Costa, do Laboratório de Genética Ecológica de Plantas do Departamento de Genética da USP, e Natália Almeida, professora da Universidade da República do Uruguai. O estudo considera a raça como um indicador de diversidade e, a partir da relevância do milho para a humanidade e os seus inúmeros usos, a pesquisa teve como objetivos descobrir quais são as raças de milho existentes atualmente, se surgiram novas raças e se regiões como a do Polo podem ser consideradas microcentros de diversidade. De acordo com as pesquisadoras, o último levantamento sobre raças de milho data do ano de 1977 e havia identificado 12 raças de milho, 32 sub-raças aqui no Brasil e também nas regiões adjacentes. Aqui participaram da pesquisa atual os estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Acre, Rondônia, Minas Gerais e Paraíba. A pesquisa analisou 17 características principais das espigas e dos grãos, como arranjo e números por fileira, cores, tipos, formatos, comprimento e diâmetro, entre outras. Falando em milho, vamos então saber como está o mercado do grão com o Brandalize? Com relação ao mercado de milho, o USDA mostrou aí que 93% das lavouras estão na fase de enchimento de grão ou à frente aos 100% do ano passado. A maturação chegou a 58% das lavouras de milho nos Estados Unidos e o ano passado era 92%. A colheita com 15% nesse momento, frente aos 33%. Safra atrasada também com riscos aí com relação ao clima, então geadas e neve que pode vir nos próximos dias. E a qualidade das lavouras também um pouquinho menor nessa semana, com 56% de boas excelentes, frente aos 57% da semana passada e dos 68% do ano passado. Então as lavouras também estão em queda de qualidade no caso do milho. No mercado brasileiro de milho, a pressão de alta continua chegando, os compradores precisam de milho para esse restante de ano e começo de 2020 e as ofertas estão bem escassas e com isso os indicativos
praticativos junto às indústrias do sul, principalmente, já estão acima dos R$41 e com fôlego para crescer um pouco mais, né? Porque tem pouco milho e a maior parte do milho está sendo encaminhado para exportação, né? Os dados das exportações aí desse começo de setembro aí mostram bons números, né? Então, milho já avançando, soja avançando, na exportação continua. E espaço para crescer, né? Espaço importante aí para crescer nas exportações e o milho mostrando o potencial aí de vermos aí mais de 40 milhões de toneladas sendo exportados nesse ano e os mais otimistas já falando em 45 milhões de toneladas, porque o espaço existe, os embarques estão fluindo e já estamos com 31 milhões e meio de toneladas embarcados até agora, né? E tem praticamente 3 meses ainda para fechar o ano. Esse é o quadro do milho, né? Na exportação. No mercado da soja, a primeira semana de outubro foram 801 mil toneladas e está com 65,6 milhões de toneladas já exportadas. Então, a soja também caminhando aí para superar 75 milhões de toneladas exportadas nesse ano. O complexo de soja também segue aquecido, com boas exportações do farelo, que já passou de 12 milhões e meio de toneladas exportadas até agora. E já estamos com mais de 79 milhões de toneladas entre farelo, óleo e o grão nesse ano. Caminhamos aí tranquilamente para furar as 90 milhões de toneladas exportadas do complexo soja nesse ano 2019. Esse é o quadro das exportações brasileiras, tanto de milho como de soja. Das 15 raças e suas 359 variedades existentes no Brasil, 68 são encontradas na Borborema, o que significa um percentual de 18% do que foi mapeado e uma média de 2 variedades conservadas por agricultor. 58% das variedades são consideradas raras, por serem únicas. Outro dado que chamou a atenção foi o número de nomes das variedades. Dos 124 encontrados no Brasil, 17 são da Borborema. 76% dos nomes das variedades são exclusivos daquela região, o que aponta uma expressiva diversidade local. Com relação à cor dos grãos, das 11 identificadas no Brasil, amarelo, alaranjado, amarelo claro, vermelho, preto e branco, 6 existem na Borborema. Com relação ao tipo de grão, dos 8 identificados, dentado, semidentado, semiduro, duro, pipoca e farináceo, 6 também são encontrados naquele território. Podemos afirmar com certeza que a região do Polo da Borborema é uma zona de conservação da biodiversidade no Brasil. Espero que o território possa usar estas informações para dar passos cada vez maiores, foi o que comentou a pesquisadora Natália Almeida. Agora, cotações do milho. Fechamento em 8 de outubro, milho seco em Patos 33, Unaí 30 e 50. Já em São Paulo, 39,82. O sorgo, 60 quilos em Cristalina, Goiás, R$ 22,05. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É bom ou não é, só? O quadro de oferta mais ajustado entre exportação e importação de arroz, em função da quebra de safra brasileira e das vendas externas firmes, estão fazendo a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federarroz, ver um cenário positivo aos agricultores. Além disso, segundo a entidade, a cotação alta do câmbio está proporcionando boa competitividade ao produto brasileiro. Já o feijão, os preços estão estáveis e a atenção se voltou para o varejo, que está parado, sem compradores. Portanto, os varejistas irão voltar às compras a qualquer momento. No mercado de arroz, nós seguimos com calmaria no sul. As indústrias ainda têm muito arroz para retirar dos fornecedores, dos produtores, das cooperativas. Então, houve muito negócio no final de setembro, com fechamentos aí na base dos R$ 44 a R$ 47. A maioria da fronteira oeste
na faixa de 45, e agora os compradores, as indústrias estão tirando esse arroz e ainda tem muito para ser retirado aí nos próximos dias. E desta forma os negócios estão fluindo pouco nesse momento no lado do casca. As indústrias correm aí para vender o beneficiado junto ao varejo. Esse é o quadro geral aí do arroz, que vai mantendo calmaria no sul e segue firme, né, nos estados centrais e norte do Brasil, que o grão está escasso e os níveis aí variam muito, né? Varia de R$ 65 a R$ 77 reais, até 78 tem indicativos, alguns falando acima com prazo, em função de que está escasso. E daí cada caso é um caso e os valores foram lá para cima, estão beneficiando o produtor e as indústrias correndo aí para atender os espaços que aparecem no varejo, porque o consumidor está comprando mais alimentos básicos aí nesse mês de outubro, em função da chegada do salário de setembro e também do Fundo de Garantia e de outros recursos aí de 13º aí dos aposentados. Então é mais dinheiro na praça e os consumidores levando mais arroz. E o feijão segue na mesma linha, agora entrando numa fase de calmaria, esperando aí as vendas do varejo para as reposições aí na segunda quinzena. Mercado variando de 150 a 180, 190 e a maioria das regiões ainda faz 160, 170 pelo carioca e mantendo o comprador, mas os vendedores esperando mais, e com isso os negócios estão escassos com o feijão nesse momento e seguimos no vazio de oferta de feijão, poucos locais com feijão em colheita nesse momento. E os feijões aí do sul do Brasil receberam chuvas nos últimos dias e agora mostram melhora nas condições, porque já começavam a sentir a falta de umidade no solo, que já vinha limitando o crescimento dessas lavouras. No final do mês e em novembro temos algumas colheitas no estado de São Paulo. Por enquanto as ofertas são pontuais aí de Goiás e do Centro-Oeste, que tem algumas áreas em colheita, e dos estoques ainda que restam alguns volumes. Esse é o quadro do nosso amigo feijão, que segue com boa expectativa também de demanda, né? Em função do dinheiro que está no bolso dos trabalhadores, aí provavelmente boa parte vai ser usada em alimentos. O feijão, de acordo com o IBRAF, negócios reportados em 8 de outubro aqui em Minas Gerais, estilo variando de 145 a 162, dama de 150 a 155. O arroz em casca, Rio Grande do Sul, 50 quilos, R$ 46,01. Também café arábica, bica, dura tipo 6, Guaxupé 428, Patrocínio 425 e São Paulo 415,74. A Autoridade Pública do Comércio, Armazenamento e Processamento de Grãos da Síria abriu licitação para permuta de trigo. O país árabe precisa de 100 mil toneladas de trigo macio. Em troca, ele oferece 100 mil toneladas de trigo duro. As propostas de interessados da Síria ou do exterior devem ser entregues até o dia 28 de outubro deste ano. No Brasil, o trigo duro costuma ser usado para a produção de bolos e biscoitos, já o trigo mole para pães. Brandalize agora faz um comentário sobre o mercado do trigo. Mercado do trigo segue na calmaria, período de colheita, mercado frouxo, compradores retraídos, e é assim mesmo nesse período de safra, porque o Brasil tem poucos compradores e aí o mercado segue de olho aí mais no mercado internacional e dólar aí, porque boa parte dos moinhos segue importando, e com o dólar se mantendo acima de 4,10 e o mercado de trigo com potencial de alta, que como mostrou nos últimos dias no mercado internacional, o trigo não chega abaixo de R$900 nos portos brasileiros. Então aí já cria um ambiente aí favorável para a indústria comprar o trigo nacional. Mas no momento a maioria das indústrias abastecidas e empurrando com a barriga as novas compras aí para tentar levar o grão aí na bacia das almas, vamos dizer assim, porque o produto tem pouca liquidez nesse momento e as indústrias aproveitam para comprar barato. E o produtor, o ideal seria aguardar o mercado reagir, porque existe potencial. A safra desse ano é menor, tanto do Paraná como as demais regiões. O Brasil deve colher pelo menos 1 milhão de toneladas abaixo do que poderia, e com isso vai ter que importar entre 6,5 e 7 milhões de toneladas. E aí é que dita a regra, né? O importado que chega no mercado nacional. Esse é o quadro geral do setor do trigo. A retomada das exportações brasileiras de carne bovina in natura aos Estados Unidos poderá acontecer antes da reabertura do mercado europeu para 20 frigoríficos de carne de frango do país embarcados no ano passado por Bruxelas. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que fez na segunda-feira, dia 7, a sua primeira visita à OMC, Organização Mundial do Comércio, manifestou esperança sobre a derrubada das
travas nos dois mercados. Com relação às 20 plantas de carne de frango suspensas pela União Europeia, não há mais motivos para isso, porque elas fizeram o dever de casa, afirmou a ministra ao jornal Valor. Quanto aos Estados Unidos, uma missão de vistoria esteve no Brasil e Washington prometeu que até o final deste mês teríamos uma resposta, lembrou Tereza Cristina. Brandalize agora finaliza o Minuto do Produtor de hoje com o balanço sobre as carnes. E um breve comentário em cima do setor da carne. As exportações começaram em outubro aí com o pé no acelerador. Suíno com 13,9 mil toneladas em apenas 4 dias exportados. O ritmo é muito forte do suíno. O frango está com 78,1 mil toneladas exportadas em 4 dias. E o boi 32,1 mil toneladas exportadas nesses primeiros 4 dias úteis aí do mês de outubro. No caso do boi já supera a casa de 1.092.000 toneladas nos dados da SECEX da carne efetiva, né, não entrando aí a carne enlatada, a carne industrializada, que aí o volume passa por mais de 1.200.000. E o suíno com 468.000 toneladas acumuladas, o boi o frango já vai para acima de 2.900.000 toneladas, e o setor da carne, mesmo com todo esse barulho que teve aí com relação às queimadas na Amazônia, segue embarcando em ritmo normal. As exportações do Brasil não foram prejudicadas pelo segmento, porque a carne brasileira é a melhor do mundo em qualidade e é mais barata, então os compradores não têm o que reclamar, né? Tem que levar e pagar e continuar comprando mais. Esse é o quadro do setor da carne brasileira. No mercado interno, a tendência é que de agora em diante a demanda cresça, né? Porque começam a aparecer mais recursos nos bolsos dos brasileiros e a pressão de demanda deve crescer internamente também. É isso aí, amigo produtor. Aqui foi o Brandalize no Minuto do Produtor. Um grande abraço a todos, até o próximo. Com o fechamento em 8 de outubro, o trigo grão nacional 60 quilos em Avaré, São Paulo, R$ 48,94. Já a tonelada no Paraná, R$ 830,58. Arroba do Boi Gordo, Montes Claros 155,50, Patrocínio 155, São Paulo R$ 160,55 e em Paracatu para 30 dias permanece firme a R$ 160. Nelore, 8 a 12 meses no Mato Grosso do Sul, R$ 1.355,72. Vaca gorda, arroba, em Urucuia, 147. Já em Paracatu, para 30 dias, arroba da vaca gorda, R$ 150. Frango congelado, quilo em São Paulo, R$ 4,49. Suíno, Goiânia, Goiás, R$ 5,00. E em Minas Gerais, o quilo, R$ 4,99. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.